E aí, pessoal, começando mais uma edição do Bust to Biz, eu e minha parceira aqui agora, Flávia Sobral. Flávia, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Muito prazer, e vamos lá falar de comunicação aterrissando na América Latina. Como é que as multinacionais se comunicam aqui? Eu quero os dois convidados aqui, vou responder pra gente hoje. Exatamente, hoje a gente está aqui com o Ale Scaglia, pode Olá, ser Ale, gente. né, Ale? Ale é mais fácil, né? Da AWS, ele é Head de PR para a América Latina, e também com o Renato Leite, diretamente de Londres, aqui participando com a gente, que é Program Manager na Orange Business Internacional. Bem-vindos. Obrigado, gente. Valeu o convite. Olá a todos. Obrigado, Igor. Obrigado, Flávio. Já atravessei, já atropelei o Renato logo de cara. Desculpa aí. É o problema do delay. Vamos trazer uns esquemas da AWS, os caras da AWS aqui para poder testar toda a conexão aqui, para a gente poder ter uma conexão direta com Londres. Vamos de repente facilita. Vamos falar de latência, né? Exatamente. Região local. Não precisa chegar nesse nível. Não, gente. Aqui é para a gente falar de B2B, mas é para a gente tornar o B2B um pouquinho menos B2 boring, tá? É para a gente bater papo mesmo, essa é a ideia. E aí a gente está aqui com dois especialistas em comunicação na América Latina. Renato, muitos anos aqui no Brasil, gerenciando toda a América Latina aqui para a Orange também. Eu queria que vocês começassem contando qual é o desafio dessa nossa região tão continental aqui, esse país continental cheio de outros países que têm tantas particularidades. Começo eu? Pode começar. Eu vou dizer que começa pela... Tem uma multiplicidade cultural que é muito maior do que a gente que está aqui no Brasil acredita e imagina antes de conseguir experimentar e viver. A cultura do Chile é diferente da cultura na Argentina, na Colômbia, no Peru. Se você vai para a América Central é ainda mais, tem outros traços, o México. Então, tem uma questão de diversidade cultural que eu acho que é muito maior, e cultural de negócios, do jeito de se portar, do jeito de interagir. Esse é um primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é que a gente, quando trabalha numa empresa global, esse entendimento de que não somos uma coisa única não está muito claro para as organizações globais. Então, eu acho que a gente começa de uma dificuldade que é muito... Somos diferentes e queremos ser tratados diferentes nas pequenas divisões internas geográficas. E tem o outro fato de que quando o time global está planejando, ele joga todo mundo como se fosse uma coisa única. Acho que dá para começar por aí. Renato, concorda? Mas até acrescentando um ponto aqui na história do Renato, assim, como você está baseado em Londres, Renato, eu acho que o fato de estar longe de casa, às vezes faz com que a gente perca um pouquinho essa conexão com o local. Como é que você faz para poder manter esse dia a dia, esse clima latino em você, mesmo estando distante? Olha, realmente, assim, eu concordo plenamente com o que o Adam falou. É bem por aí mesmo, quando você trabalha numa empresa global, tem essa dificuldade, ainda mais quando você está, como você falou, Igor, quando você está fora da região, você poder olhar e lembrar das particularidades que cada região tem, né? Cada país, cada região, por aí vai, como o Ale falou muito bem. O Chile é diferente da Argentina, que é diferente do Brasil, é diferente do México. Então, assim, e aqui, quando você está numa região internacional, tem essa visibilidade de outras regiões, então, você vê que isso não acontece com a América Latina. Não é uma particularidade com a América Latina. É uma coisa que até na Europa você encontra. A Itália, a Espanha, Portugal, você vê como eles também têm algumas particularidades que não dá para você deixar de considerar uma estratégia de comunicação global. E vem cá, então, dentro desse cenário que a gente tenta... Vamos lá de cima, vou chamar assim, porque às vezes cima pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos, onde quer que seja. Lá de cima, o pessoal acha que é tudo igual, aqui a gente acha que é diferente. Como é que a gente justifica lá para cima essas dificuldades? Eu quero entrar aqui no dia a dia de vocês um pouco. Como é que a gente explica isso? Como que conta essa história? Eu vou pegar um gancho no que o Renato estava falando, que é importante.
estar numa organização internacional ajuda bastante. Então, ele estava falando de Europa, né? Eu estou olhando a minha organização hoje dentro da AWS. Então, International inclui América Latina, Canadá, toda a região de Ásia, China e EMEA. A gente acaba respondendo por, sei lá nos resultados de PR especificamente, 60%, 70% de tudo que, se não mais até, do que a gente gera de cobertura no mundo. Então você já tem hoje uma musculatura suficiente para mostrar a sua particularidade e a importância de você respeitar cada uma das culturas. Esse 60% é a área internacional, Isso de não a PR. América Latina. Isso não, é internacional. Internacional. Eu Tudo que não é adoraria. Estados Unidos. Eu adoraria. Internacional vulgo tudo menos Estados Unidos. Tudo menos os Estados Unidos. É isso. Mas é legal porque você pega dentro de EMEA, o time de Nordics trabalha diferente do time que cobre Ibéria. Porque tem que ser assim. Então, eu tenho a vantagem hoje de estar numa organização que, de certa forma, já foi educada e já entendeu que precisa respeitar essas particularidades. Mas é porque tem muita organização que já tem anos de estrada e que ainda não aprendeu também, né? É verdade. Tem muita gente. E é difícil quando você pega uma organização, que você precisa provar isso, mostrar isso para a organização. Né? Já vivi casos em que você tinha que mostrar que não adiantava fazer a mesma tática que estava sendo feita lá no meio oeste dos Estados Unidos. Não funciona, né? Aqui a gente tem até de um país para o outro. Renato, como que você viu isso na sua experiência? Eu ia até aqui intervir o Alê, porque realmente eu acho que isso que ele está falando faz muito sentido, porque você precisa que as lideranças da empresa, né, da região, no caso nacional, como o Alê falou, né, no caso da Orange, por exemplo, internacional é tudo menos tanto. Contrário então, no nosso caso, você tendo a liderança nacional, entendendo dessas particularidades, conhecendo mais, olhando mais para a região, você conseguir um sponsor para você poder, então, se você tiver um sponsor que entende o time da liderança, que entende que você precisa fazer certas ações na América Latina que são diferentes de outras regiões, principalmente da estratégia global de comunicação da empresa, isso ajuda muito, porque aí você consegue um apoio não só no planejamento, mas também com os recursos necessários para a execução dessa estratégia. Tem uma coisa que o Renato está falando aqui, Flávia, que eu acho que é importante. No fundo, ele falou do sponsor, você ter um sponsor, passa por educação. Você precisa educar a organização. Você precisa educar, seja o seu time de liderança, o time de liderança de internacional ou o global. Então, assim, tem um trabalho a ser feito internamente de mostrar essas diferenças. E mais do que dizer, eu sou diferente, eu não quero tratamento especial. Eu sou diferente e eu vou mostrar para você que se eu fizer A e não fizer B, o resultado vai ser melhor. E aí você se prova. E aí você quebra a primeira resistência. E aí, assim sucessivamente, até que chega um momento que ninguém mais questiona. A hora que você levanta a mão e fala, isso não serve para mim, não vou fazer, tá tudo bem. Já está internalizado que você tem garantia, que você tem justificativa para isso. Mas eu acho legal isso que você está falando, assim, trazendo um caso extremo do B2C aqui, que eu acho que já até comentei em algum outro episódio. Na época que o Thiago Lopes era CMO da Netflix, ele fez aquela campanha das séries com Orange is the New Black, levando Inês Brasil, sabe? Levando Valesca Popozuda. Fiquei pensando qual o nível de responsabilidade de fazer um negócio desses e qual o nível de... não comprometimento, mas tipo do tanto que a organização lá em cima acreditava no que ele estava fazendo de verdade para poder deixar ele fazer um negócio desse, sabe? Sim. Então acho que é essa construção que você falou que eu acho que talvez acaba acontecendo. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí que eu queria ouvir um pouco vocês dois sobre esses pontos. O primeiro que, sim, a gente precisa educar, né? Eu mesma trabalho com a América Latina faz 20 anos
e cada empresa encarava a América Latina de uma forma diferente, até em termos de coordenação, se vem do México, se vem do Brasil, se vem de Miami, se acham que todo mundo fala. Eu sou de uma época que achavam que todo mundo na América Latina falava espanhol. Falar espanhol. Né? Que não existia o português. E eu, graças a Deus, né? Ou graças a quem quer que seja, toda essa evolução da comunicação, a gente já não tem mais isso. Né? Ou aparentemente não tem tanto mais essa educação. Né? Mas ainda vejo muitos pedidos de estratégias iguais para México e Brasil, para Argentina e México, e são mercados completamente diferentes, assim como são os internacionais. Queria focar um pouco aqui em América Latina e entender 2 pontos importantes. O primeiro é esse, né? Como é que a gente, então, adequa a comunicação a cada um dos países e essas particularidades mais específicas desses países, mas mais do que isso, vocês dois vêm de companhias que têm uma cultura de comunicação, né? Orange tem uma cultura de comunicação, pessoas que escutam na comunicação, e isso é importante, né? Uma coisa de escuta na comunicação. E a Lê estava contando para a gente aqui em off, antes de começar o episódio também, que a Amazon também tem essa cultura de comunicação. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco esses 2 pontos, né? Primeiro, a cultura importante de entender a comunicação para ouvir, e depois aí vamos destrinchar as particularidades de cada país aí, aqui para a América Latina. Renato, então pode começar contigo aí. Então, sobre essa cultura da comunicação, realmente a Orange sempre teve essa cultura, mas eu acho que conforme o passar dos anos, a gente conseguiu fortalecer ainda mais a visão da empresa, e aqui a gente entendia o do lá e como adaptar que a empresa tinha para a região, né? Respeitando sempre a consistência da mensagem, né? E a nossa preocupação sempre foi você tem uma mensagem global, mas você precisa estar atento a qual que é a situação do país, qual que é a estratégia do produto, né? Porque se você vai comunicar sobre uma nova solução, você tem que entender, não é simplesmente sair comunicando sem entender principalmente aqui na América Latina, a gente tem essas particularidades, né? Vai estar disponível na América Latina, talvez esteja disponível para entregar, mas eu não possa fazer a parte do billing, né, para o cliente na região. Então, tem várias coisas que você precisa estar atento antes de sair por aí comunicando qualquer novidade. Então, assim, eu acho que essa educação que o André falou, a gente conseguiu desenvolver com o passar dos anos para que a gente pudesse ter mais confiança dos times de liderança da área internacional, do que mudar ou adaptar para que a comunicação fosse feita aqui. E aí, nessas particularidades olhando para a América Latina, que você falou, Flávia, aí que entra ainda mais esses problemas, né, de o que pode aqui, talvez não pode ali, e por aí vai, né? Argentina, a gente tem também os problemas, né, políticos, socioeconômicos em cada país que podem afetar importação, exportação de equipamento e por aí vai. Então assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, além do fato do idioma, da linguagem, além do, né, vocês falaram, antes se achava que, né, anos atrás, se achava que aqui todo mundo falava espanhol, mas ainda tem o fato de que o espanhol do Chile é diferente do espanhol da Argentina, que é diferente do espanhol do México e por aí vai. Então, você tem que pensar em tudo isso quando você está pensando em como se comunicar na região. Essa questão do espanhol é uma importantíssima. São espanhóis diferentes, e né? Não é pequeno. Não é pequeno. Conta pra gente, Ale. Bom, eu acho que
Primeiro, essa história do Brasil, capital Buenos Aires, graças a Deus, acabou na maioria das histórias das pessoas com quem eu venho conversando aí ao longo de bastante tempo nesse mundo de Latam. E também o Brasil já não é mais só a Amazônia, né? Não, já, né? A gente está numa posição como referência de negócios no mundo de nuvem ainda muito, muito grande, né? Mas a questão da língua é fundamental. Então, eu vou tocar no... Para mim, uma das coisas que ajudou muito a fazer Latam fluir, respeitando essas particularidades de cada país, é ter equipe local. Fundamental. Então, assim, não dá para achar que você vai traduzir um press release no México ou um talking point para uma entrevista no México e vai funcionar na Argentina, no Chile ou na Colômbia. A Colômbia tem um espanhol mais neutro na região, ajuda bastante a gente. Mas você precisa adaptar, você precisa ter times locais. Então, desde que eu já estou tocando a América Latina há pelo menos uns 12 anos em diversas outras empresas. Ter gente local ajuda demais. Seja via agência, seja ter direto internamente. Então, dos 6... Hoje a gente tem comunicação proativa em 6 países da América Latina. Em todas elas eu tenho alguém. Isso já me ajuda a entender as nuances. Não vai funcionar falar de água, porque aqui nós estamos passando por uma crise hídrica muito forte, eu não tenho nenhum ponto local que comprove a minha mensagem global. Então essas coisas, ter time local ajuda a gente. Fala aí. Não, eu ia perguntar, tipo, o que sempre se fez de errado que vocês podem apontar? Tipo, tem alguma receita de bolo, alguma coisa que todo mundo sempre erra? Cara, eu acho que assim, eu vi coisas acontecerem em vidas passadas nessa linha do que eu estava te dizendo. O México traduziu a estratégia e o anúncio, empurra aí no resto da região. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu acho que tem... E aí eu vou tomar aqui e responder também um pouquinho a sua pergunta, que a gente, quando está na ponta aqui de fazer a comunicação, principalmente PR em toda a América Latina e tudo mais, mas a mensagem também, cada vez mais a mensagem é importante. Mas, assim, lembrar, eu acho que o pior erro é achar que é tudo igual. Tá? Então, estratégia é diferente. Você vai lançar um produto, que seja um produto B2B, que já não é um lançamento tão simples. Uhum. Você vai lançar ele com uma estratégia diferente do México, uma estratégia diferente na Argentina, uma estratégia diferente no Brasil. O jornalista da Argentina é diferente do jornalista do México, é jornalista do Brasil, da Colômbia, do Peru. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Então, assim, eu acho que o principal erro é achar duas coisas. Que você pode, sei lá, jogar um release num PR Newswire e não ter um contato local com o mercado, com o marketing, com a comunicação, com a empresa no local, e entender como essa empresa é vista no local. E o segundo, talvez, seja essa questão de achar que um comunicado, uma linguagem é universal. Vocês concordam? Se vocês me permitem, eu vou roubar um pouco da questão de cultura aqui, e vou roubar da cultura Amazon em geral. Jeff Bezos é o homem que cunhou os princípios de liderança. São 16 princípios de liderança que a empresa tem. E aí eles definem muito de como a gente trabalha. E foi interessante chegar na Amazon 6 anos atrás e olhar essas coisas e perceber que elas faziam sentido com muita coisa que eu já vinha fazendo e vinha acontecendo. Tudo começa no princípio básico que é Customer Obsession. Quem é o meu cliente como comunicador? É o cliente final, os clientes decisores de negócios, é o jornalista. E aí eu preciso trabalhar a partir do que o cliente está esperando, de como esse cliente vai reagir e definir a minha estratégia a partir disso. Então, nos mecanismos da Amazonian, isso se chama working backwards. Você começa lá da perspectiva do objetivo que você quer chegar lá naquela pessoa e volta para definir a estratégia. E de acordo com o que ela quer ouvir, o que a gente chama de dor da persona. E não o contrário, aí também querendo falar também. E não o contrário, que é isso. Tá aqui a minha estratégia, tá aqui o meu produto, vai lá e faz acontecer.
O Jeff fala que, na verdade, quem faz isso é que está trabalhando de trás para frente. E não quem foi ouvir o que o cliente quer para definir a estratégia. Super. Não dá para ser mais top-down, né? Não dá. É isso mesmo. E lógico que a Amazon sabe muito bem disso, como você falou, né? Isso daí vem de berço de vocês. No caso da Orange, a gente sempre teve isso também em mente, né? Então, lógico que tem coisas que eu acho que influenciam e que podem dificultar cada vez mais, né? Para que isso aconteça, né? Para que você sempre tenha o cliente em mente. A gente sempre teve um dos valores da empresa desde sempre foi sempre pensar que o cliente está sempre na sala. Então, assim, você está tendo uma reunião interna, mas é para sempre lembrar que o cliente está ali, né? Porque ele é o centro de tudo. E hoje segue isso, a estratégia da empresa segue como o cliente sendo o centro de tudo. Eu acho que uma coisa que a gente que acho que impacta, que vem impactando isso com o passar dos anos e trazendo mais desafios na área de comunicação, é como hoje, né, com a mídia social, com todas as ferramentas que existem por aí, todo mundo, desde a pessoa que está na frente do cliente, como a pessoa que nunca viu um cliente na vida, mas trabalha na empresa, pode impactar a percepção do cliente em relação à empresa. Isso eu acho que hoje é um desafio muito grande que as empresas têm, porque ali são, né, centenas, milhares de seres humanos que trabalham para a empresa, que de certa forma, seja no LinkedIn ou até em alguma outra, X, ex-Twitter e por aí vai, Instagram, podem abalar a reputação de uma empresa ou a comunicação de uma empresa ou qualquer estratégia que você esteja fazendo com algum post que seja, né, que identifique aquela pessoa com a empresa. Então eu acho que esse ponto do cliente ser sempre o centro da nossa estratégia também deixa também uma ampla desculpa, me foge as palavras, mas uma ampla um amplo espaço para como se fala, para falhas, né? Problema. Desculpa, eu estou tranquilo. Não, mas olha só, bem. mas você... Só antes de você seguir, deixa eu só fazer o merchan aqui, então, né, do Bust to Biz, porque a gente tem um episódio que é exatamente sobre treinamento de porta-vozes, e a importância disso, e a importância também do posicionamento do CEO para a comunicação da empresa. Então, acho que são 2 episódios que vão complementar bastante isso que o Renato está falando aqui. Não, e o primeiro também, se a gente for pensar em integração de comunicação, né? Como é que a gente lida aí com essa mensagem que sai antes no M&A, a gente tem várias aí pílulas de conhecimento que o Renato deu a deixa aí nos primeiros episódios também. O que o Renato estava falando tem um ponto que eu acho que é fundamental, que é entender que a comunicação, para ela funcionar, ela não é responsabilidade do marketing, ela não é responsabilidade do PR, ela não é a responsabilidade de qualquer que seja o departamento que você der o nome, de RH, que cuida de comunicação interna. Cara, a questão cultural e a responsabilidade da comunicação é de todo mundo. É o que ele falou, um post errado de um funcionário que está num call center ou está dentro de uma loja de quem tem ponto de venda, que pode desvirtuar todo o trabalho. Então, fala de educação, mas fala de você criar também a cultura da comunicação em todo mundo. Sim. E aí, como é que faz isso, gente? Fala, Igor, desculpa. Não, eu ia puxar outro ponto, que é... Continua aí por enquanto, que depois eu puxo. Vai lá, que você pegou o gancho aí.
Na verdade, eu queria esse Então, gancho. Como é que a gente gerencia esse povo todo em toda a região, em todo mundo, com tantas formas de você se comunicar, né? Como é que Sim. põe aí? Eu sei que a cultura está no centro, Mas mas talvez e aí? o que eu ia perguntar tem conexão com isso também. E, assim, é preciso ter um tom de voz único ou quando eu falo de países que têm características diferentes, o brasileiro é mais aberto, o alemão é mais fechado, os Estados Unidos é mais pró-negócio, eu tenho que mudar o tom de voz também na mensagem? Fala, Renato. Que aí, Renato? olha, no nosso caso, a Orange ela tem um tom de voz dela, né? Então, a gente tenta adaptar isso para os locais onde a gente faz, né? Onde a gente está, seja, né? Adaptando pro mercado local. Uma coisa que a gente, né? Até assim sobre o ponto anterior também, né? Da gente ter que monitorar as pessoas também, de certa forma, eu acho que assim como a gente tem que ter a educação dos líderes da área internacional de que, olha, aqui na América Latina temos particularidades, temos que comunicar localmente, temos que falar a língua, aí não se falando idioma, né, mas a língua do cliente local, a nossa realidade em termos de infraestrutura, e por aí vai, né, de mercado. E a gente também precisa ter uma educação local para que as pessoas entendam que elas trabalham para, né, a empresa, seja no Brasil, na Argentina, no Chile, mas é para uma empresa global. Então a pessoa também tem que ter em mente disso, porque às vezes as pessoas esquecem, né? E não esquecem, mas elas precisam, de certa forma, seguir e respeitar uma certa consistência na comunicação. Então, por mais que você tenha particularidades, você tem que ter a consistência também nas mensagens que você está passando. E aí, no caso do tom de voz, isso, ainda mais quando você fala de uma empresa global, o tom de voz, além de trazer a sua característica, os seus talvez pontos fortes em outros países que você pode adaptar para o mercado local, esse tom de voz, eu acho que ele tem que ser aproveitado, tem que ser adaptado, e tem que ser respeitado, porque de certa forma, você também, uma dos benefícios, né, de um dos pontos fortes de uma empresa global é que você é global, porque hoje a gente compete muito com empresas locais, né? Houve-se no passado, acho que aquele negócio, né? Aquele fator da globalização, que é as empresas grandes comprando as pequenas e por aí vai. Hoje a gente já tem as empresas grandes perdendo muito negócio para empresas locais, né? Porque, de certa forma, não tem aquele caminho de centralização. Hoje já tem uma descentralização. Então, as regiões têm mais autonomia. Quando você olha para o negócio, principalmente no B2B, as regiões têm mais autonomia, né? Elas podem escolher, elas têm as suas verbas regionais ou locais, elas podem escolher os seus fornecedores e por aí vai. Então, eu acho que isso faz com que o ponto forte de uma empresa multinacional é o global. E o global quer dizer, eu sou igual aqui, eu te entrego aqui, como eu te entrego lá no outro país, como eu te entrego na Europa, como eu te entrego lá na Ásia e por aí vai. Então, a gente também tem que pensar que a globalização, que o fato da empresa ser global também tem que ser levado em consideração para que você tenha isso nas suas mensagens, na sua comunicação. A gente tem que ter essa uniformidade, pelo menos como a gente tem operado dentro de AWS, você tem que ter essa uniformidade na entrega, no serviço em si, na experiência.
Agora, a forma como eu vou comunicar para o cliente, ela vai mudar. Porque vai mudar junto com a prioridade do cliente também. Então, a gente está falando de adoção de nuvem, os níveis de maturidade são muito diferentes dentro da América Latina. Não adianta eu tentar comunicar igual num mercado como o brasileiro, onde a gente chegou em 2011, em que já teve um trabalho de educação e formação de mercado muito profundo, e tentar fazer a mesma comunicação num mercado que a gente está abrindo, seja na América Central, no Equador, qualquer outra coisa. Então, esse ajuste do tom, ele também leva em consideração o momento do cliente e com quem você está tentando falar. Aí você vai entrar num nível de granularidade ainda maior, porque a forma como você comunica para um cliente do tamanho do Itaú, que é um grande caso nosso, é completamente diferente da forma como eu vou ter que trabalhar com as startups, com a Base 39, que é um cliente recente que a gente estava contando a história deles outro dia. São empresas que estão em estágios diferentes, necessidades diferentes, e você vai tratar com pessoas com uma estrutura mesmo organizacional muito diferente. Né? Mas no fim do dia, querendo ou não, a mensagem Amazon ou a mensagem ela tem que Orange, ser... ela tem que ser consistente. Total. Né? Então, essa questão do tom de voz, ela vai depender, obviamente, o que você vai dizer, que parte. Eu costumo dizer que existe um mapa de mensagens. Sim. Né? Então, dentro desse mapa de mensagem, onde é que está essa persona aí? Então, se eu chego no Peru, como é que está? Essa pessoa entende do que eu estou falando? Não entende? Se ela não entende, eu falo isso. Se ela entende, eu falo isso. Se ela entende só um pouquinho, eu falo aquilo outro. Mas eu já tenho esse mapa narrativo aí construído para que a Amazon seja a Amazon, para que Orange seja a Orange, para que as empresas tenham esse fundamento global, né? É um pouco do que o Renato está falando, né? Você tem que ser percebido da mesma maneira em todos os mercados onde você atua. E a sua fortaleza como empresa global tem que ser percebida também em todos os mercados. Acho que isso, nesse ponto, sim. Mas acho que o tom dá para você mudar. Legal. E o contrário? Coisas que foram muito fodas aqui, muito legais aqui, que acabaram sendo exportadas. Já teve caso de vocês, assim, de estratégias que foram boladas aqui, ou que aprendizados aqui, que vocês levaram para fora? A gente tem... Eu vou pegar um caso, Renato, se você me permite começar. Desde que eu estou aqui na Amazon, na AWS, a gente tem investido muito em criar momentos específicos para o país ou para a região, mesmo em eventos globais. A gente tem um evento global que é em dezembro agora. Esse ano deve reunir mais de 60 mil pessoas lá em Las Vegas, 200 jornalistas do mundo inteiro. E o Igor sabe, já cansou de cobrir esse evento. Flávia já foi para esse tipo de evento também. Você chega lá, tem uma agenda global com os gringos todos falando, e se deixar vai ser só isso que você vai levar. Há muito tempo a gente vem insistindo em construir personalização. A agenda para a imprensa brasileira tem que ser diferente da agenda de Argentina e dos outros países. Marketing faz igualzinho. Pega os clientes brasileiros e de cada um dos países e vai criando experiências para ele. A gente criou uma coisa simples, boba inclusive, eu acho, que é reunir todo o grupo de América Latina para uma sessão de kickoff antes de começar o evento. Um business overview. Tem um analista de mercado independente, trazendo dados de mercado. A gente traz clientes locais, traz a liderança local. Quando a gente começou a fazer isso, só tinha Latam, 4 anos atrás. Esse ano, toda a região tem o seu business overview um dia antes de começar o evento. É uma ação específica de imprensa? Mas é uma ação que passou a ser adotada. E eu posso falar assim, se tem 2 eventos que eu falo que são os mais legais de cobrir, não é porque você está aqui não. Sério, AWS e Dreamforce, porque são dois que fazem isso. São eventos que te colocam na mão do cliente. Também é o cliente que fala, não é a empresa que fica ali se vangloriando da coisa que ela está fazendo. Não, o cliente está falando, e quando você vai falar com um cliente que é muito bom naquilo que ele faz, automaticamente a mensagem da AWS, a mensagem daquela empresa está indo junto. Para nós é muito mais flexível, assim, né, quando você cobre dessa forma. Você entende o overview, sabe quem está lá, e daí você escolhe as pautas. Mas isso e no fim você está fazendo um pouco disso de juntar essa região que é tão específica e tão diversa
ao mesmo tempo, e exatamente pela sua diversidade ela é específica, né? Você está juntando e está dando uma atenção especial para isso. É legal ver modelos exportados. Não, e antes de passar para o Renato, para ele falar de case de sucesso lá, uma coisa que eu tenho percebido nos grupos de jornalistas de América Latina é que eles estão também cada vez mais integrados. Cara, mudou muito. Mudou muito. Antes era Brasil, América Latina, como se o Brasil não fosse, né? Mas aconteceu agora, no último evento que eu fui, da gente pedir para juntar os grupos. Porque a gente já está tão integrado, eu acho que as coisas estão começando a convergir aí de uma maneira diferente que as próprias equipes de comunicação estão se convergindo. Eu comecei a cobrir evento internacional no final dos anos 90. O grupo do Brasil olhava torto e se deixasse, ficava numa sala separada do grupo de Spanish Speaking. Exato. Assim, tinha brigas homéricas. Eu lembro de uma briga homérica num evento que eu estava cobrindo uma vez. Gente, momento fofoca. Foi bom. Essa foi ótima. Eu estava cobrindo um evento grande da HP, que depois eu fui trabalhar lá, e rolou um arranca-rabo gigantesco, porque na sessão para a América Latina tinha algumas pessoas do grupo de Brasil que não aceitavam que a sessão fosse... Em espanhol. Não, que eles queriam que fosse em inglês. Não, tinha que ser em inglês. E os espanhóis, tinham 2 do México que não aceitavam que fosse em inglês. Meu Deus. Porque nós somos a maioria. E eu vi, assim, a gente chegou perto de sair no tabefe. E eu ficava olhando isso. E hoje em dia, é isso que você falou, a gente trabalha todo mundo super integrado. Vai no Portunhol e tá tudo bem. A maturidade da região mudou. E isso ajuda a comunicação. Isso é realmente impressionante. Eu quero ouvir o Renato dos casos de sucesso, mas assim, também vejo essa maturidade da região mudar. E eu acho que tem um pouco de esforço de nós que estamos aqui nesta sala e tantos outros aí que a gente tem conversado no Buzz2Biz, mas em tantas outras plataformas e LinkedIn discutindo, porque eu acho que no fim é isso, ela mudou porque existem pessoas que estão fazendo esforços para juntar a América Latina num evento, para fazer uma festinha aqui só para os jornalistas da América Latina, ou uma pessoa que é, sei lá, do Brasil, e eu passei por isso, a minha fofoca é essa, né? Eu passei por isso numa sala de imprensa em Las Vegas, com 150 jornalistas, e eu era o único ser humano que falava 4 das línguas que estavam sendo faladas ali. E aí eu virei o ponto central de integração. Eu fiz tradução simultânea, acompanhei entrevista de jornalista francês, de jornalista americano. E aí, quando a gente mostra, porque eu acho que isso é muito latino-americano, gente. Quando a gente mostra que a gente junta pessoas, a gente tem isso na nossa cultura como região. E aí, sim, uma coisa bem unificada de América Latina é essa expansão entre pessoas, e eu acho que isso pode jogar muito a favor das empresas, né? 100%. Renato, conta pra gente seus causos aí. Eu acho que isso daí é aquela coisa que você está falando, o que você está falando, Flávio, é aquela coisa, né? Você chegar, de certa forma, está totalmente ligado à comunicação. Você chegar na França e começar a falar inglês com o francês, né, a chance dele te virar a cara é grande. Agora, você falar um bonjour e já perguntar se ele fala inglês, né, aí a chance dele te ajudar é muito maior, né? Então, eu acho que por aí vai essa parte da comunicação. E essa parte da América Latina, antigamente, ser muito mais fragmentada, eu acho que existia muito mais esse desafio de se comunicar na região, porque realmente a gente era muito mais fragmentado. Quando eu entrei na Orange, eu me lembro a gente fazia... eu cuidava só da parte do marketing no Brasil, né? E tinha um marketing nos outros países, e eu não tinha muito, né? Sabia o que estava acontecendo, mas a gente não se falava muito, né, sobre compartilhar, aqui vai ter evento tal no Chile ou na Argentina, e por aí vai. E a gente tinha os eventos separados, as verbas separadas, né? Um evento no Brasil, um evento no Chile, um na Argentina, o México, Venezuela, e por aí vai. E depois, com o passar dos anos, e tinha muito disso até internamente, o que o Ale falou, de ter uns arranca-rabos entre países, isso existia até internamente, eu acho. E se você olha hoje o time da América Latina, hashtag OneLatam, né? Hashtag OneLatam, que todo mundo é irmão, todo mundo fala o seu portunhol ali,
e todo mundo se ajuda e se apoia. Eu acho que essa integração foi super importante para ajudar na comunicação da empresa também, porque você passa a não só apoiar o seu time local, mas você passa a torcer pelo sucesso do time regional, a estar mais inteirado do que está acontecendo, e com isso a gente também tem, né, os clientes que também estão cada vez mais, né, integrados com as suas outras regiões. Então, eu acho que tudo isso é importante. Falando sobre, até fugindo sobre a pergunta do sucesso, né? Nisso a gente... América Latina virou coração, entendeu? Soltamos corações, somos todos amigos, irmãos. Tudo junto. Volta aí. Não, a gente consolidou a verba no passado e consolidou os eventos. Desses eventos que eram feitos cada um em um país, a gente passou a fazer um evento América Latina. Então, e cada vez mais esse evento era um evento que a gente replicava as mensagens do evento global que a gente faz todo ano na Europa, né, que a gente leva clientes, inclusive da América Latina, mas que a quantidade é bem menor. A gente aplicava essas mensagens para a região e trazia com isso os nossos executivos de fora também. E aí, aquela coisa, o executivo vai apresentar em inglês, mas vai falar um buenos dias, um bom dia ali para todo mundo, e todo mundo vai estar muito mais aberto a essa comunicação global. Mas o principal é eles terem esse contato próximo entre o executivo que faz parte do nosso board e dar essa atenção para o cliente local. Então, nesses eventos, apesar da gente ter ali numa sala clientes de vários países da América Latina, depois a gente fazia reuniões individuais em que eles podiam passar de 30 a 45 minutos falando com o nosso executivo sobre a estratégia do cliente, sobre problemas que podiam, que eles podem ter e que eles precisavam de um apoio maior do time internacional e por aí vai. Então, eu acho que isso foi muito bem, foi muito bem aceito na região, essa integração dos clientes da América Latina, porque antes se falava, nossa, não, mas como é que você vai ter argentino e brasileiro numa mesma sala? Tinha-se um certo receio, mas depois esse evento foi crescendo cada vez mais, e antes do Covid a gente estava fazendo um evento maior que o evento dos Estados Unidos já, com muito mais cliente que dos Estados Unidos, e isso era visto pelos nossos executivos como uma história de sucesso na região, porque eles queriam investir a verba na América Latina, porque lá a gente levava o cliente para o evento, enquanto em outras regiões a gente já tinha mais dificuldade para ter essa presença do cliente. Mas olha que curioso, a gente começou o nosso papo falando, cada um tem que Tem respeitar as individualidades e tal. De repente a gente está falando agora que não, somos todos um. Será que é quase um processo de terapia? A gente teve que respeitar a individualidade de cada um para depois falar, olha, aqui agora a gente tem isso em comum e vamos lá. É isso, gente, comunicação, eu falo isso várias vezes. Eu acho que já falei em outros episódios, comunicação é uma grande terapia. Uma grande terapia corporativa. Mas sabe o que eu estava aqui pensando? Na verdade, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de considerar, que é o avanço da comunicação no sentido tecnológico. As barreiras, elas sumiram, cara. Então, assim, 15, 20 anos atrás, os grupos, os jornalistas, os clientes, eles não se encontravam e não se falavam com a frequência que hoje eles conseguem. Então, você consegue colocar... Por exemplo, é uma estratégia super fundamental de comunicação. Você pega um cliente de sucesso do Peru e eu levo esse cliente virtualmente para qualquer região
de qualquer outro país da região. E aí você cria uma aproximação. E isso você começa a fazer com frequência, chega nesse ponto que o Renato está falando. O evento da América Latina vira maior do que o evento global, porque existe uma troca. E aí volta num ponto que você falou, Paulo, Flávia, que tem a questão da cultura da América Latina, né? A gente é mais aberto a essa troca. Então, e a gente quer ouvir no fim. E a gente quer ouvir, quer aprender. Por essa informação, a gente quer aprender. Então, acho que isso também, de certa forma, além do processo terapêutico, ajudou a gente a aproximar e a criar relações mais duradouras que se refletem numa comunicação mais eficiente. Queria trazer só um outro ponto aqui também, assim, do protagonismo da América Latina frente aos eventos globais das marcas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana e descobri que se a gente juntar o PIB de Brasil, México e Argentina, a gente tem o terceiro maior PIB do mundo, perdendo só para a China e Estados Unidos. Então, assim, é uma potência gigante quando a gente pensa nisso. Olha. Né? A gente vai para o terceiro no ranking. Vou até anotar isso que eu vou usar. Isso é uma estratégia boa. E aí eu fico pensando também no tanto de case brasileiro que tem sido levado para as keynotes dos eventos gringos. Estou falando isso agora, a AWS não sei se vai levar para o palco principal, mas eu tenho percebido muito isso, assim, de casos daqui, e eu acho que tem a ver também com essa coisa do brasileiro ser early adopter, estarem sendo espelhados para o mundo. Acho que o trabalho de comunicação da América Latina tem sido cada vez maior, assim, perante os grupos globais, assim, sabe? Vocês concordam? Olha, eu acho que essa barreira que eu estava falando, essas barreiras que não existem mais, principalmente depois da pandemia, ajudou muito. Eu acho que antigamente a gente tinha, não só, mesmo com a tecnologia, eu acho que se existia um receio, né? Você tinha que ser mais presencial, até assim, vamos fazer uma reunião, tem que ser presencial. Vamos fazer um evento, tem que ser presencial, tem que todo mundo estar lá. E depois da pandemia, né, que veio até, né, hoje a gente conhece o VMix por causa da pandemia, porque a gente fazia os eventos virtuais e todo mundo entra lá no VMix para a gente poder fazer o painel com várias pessoas. E aí você começa a ter acesso. Parece que antes as pessoas não pararam para pensar, opa, peraí, a tal pessoa está lá do outro lado do mundo, mas a gente tem aqui uma ferramenta que a gente pode se falar por vídeo, né, em tempo real. Pode ser que tenha um delay, igual eu estou tendo agora, mas é possível, né, fazer. Não importa onde que ela está. Antes acho que tinha muito mais esse receio. Então, acho que a pandemia ajudou nisso. E com isso, as pessoas ficaram mais abertas a trabalhar de casa, a trabalhar até ser mais informal, né? Eu posso estar numa empresa que usava terno todo dia, mas usar uma camiseta, entrar antes, né? Todo mundo ia lá pôr a sua camisa, a sua gravata para entrar no vídeo. Hoje já não. Então, acho que muita coisa mudou com a pandemia e uma delas é esse acesso a conhecimento e até propagar informação que antes parecia que as pessoas não buscavam muito. A gente vivia, de certa forma, numa bolha do local, né, presencial, e isso acho que mudou. Eu acho que talvez seja esse. Não tenho dados para confirmar isso, mas na minha percepção, eu acho que muita coisa mudou graças à pandemia. Não quer dizer que a tecnologia não existia ainda. Isso é verdade. Ela já existia, mas a gente não tirava proveito dela. Né? O teu ponto sobre Latam no centro, no destaque, eu acho que o fato é que a gente tem casos, principalmente no mundo de tecnologia, muito emblemáticos, que passaram a ser reconhecidos e passaram a ser referência.
Sim, quantidade de... Olha os unicórnios brasileiros ou da América Latina que estão se tornando empresas globais. Tem uma empresa chamada Vtex, que hoje vende, oferece serviço para Gillette no mundo inteiro. Empresa criada aqui, lá no Rio de Janeiro. Né? Mariano, o pessoal montou esse projeto. Aliás, tem um caso com o Mariano na AWS, mas esse aí não dá para contar. Então depois no off. Vamos no Vai off. ser no off, gente. Vamos no Aquele off. que a gente ensina Mas, assim, que não tem. Hein? São referências que vão começando a pisar. Pensa na Pismo, que é uma empresa de tecnologia para o setor financeiro. Cara, a Pismo foi comprada pela Visa por $1 bi. Então, o real é que o mundo passou a prestar atenção nas aplicações e nos casos de sucesso da América Latina, porque os casos são muito... Eles gritam. E aí não dá para você deixar de olhar. Independente da questão do PIB, se você não soma todos os PIBs, a gente ainda está lá meio perdido na lista. Mas você tem casos do Mercado Livre, cara. Como é que você vai deixar de falar de Mercado Livre quando a discussão é sobre comércio eletrônico? Não dá. Então, assim, a gente meio que ganhou esse espaço na briga e no sucesso construído. E na comunicação que vocês Claro. lindamente estão fazendo mundo afora, né? Temos 2 grandes exemplos aqui. A gente está já estouramos o nosso tempo. Eu queria fazer uma última pergunta, que é assim, então vamos lá, como é que integra a comunicação? A gente pincelou redes sociais como um bom, como um lugar legal para espalhar o tom de voz, mas também um lugar para a gente olhar com cuidado em empresas globais. Eu queria entender um pouco como que integra. A gente não chegou no detalhe, mas queria ouvir um pouco vocês. Vou voltar na história que eu estava contando lá no off antes, né? Organizacionalmente, em termos organizacionais, dentro do mundo AWS, o marketing está numa estrutura centrada aqui na região, muito olhando o field marketing. Você tem um time de analyst relations que está dentro da mesma estrutura global de marketing mais ampla. Você tem um time que cuida de customer references, que também está numa outra vertical. Eu estou no time de comunicação, que cuida de exec-com um pouco, cuida muito de PR, que é até num silo independente que não está respondendo para marketing. Então, se você olha em termos organizacionais, a gente está completamente desintegrado. A prática é o contrário, a gente trabalha junto o tempo todo. E como é que a gente chega a esse resultado? Networking. Você tem que saber quem são as pessoas, construir uma boa relação, me ajuda daqui, vamos fazer isso junto aqui. Mas eu acho que mais do que isso, você tem que ter uma questão que é uma palavra que eu tenho usado internamente, o meu time até briga comigo, que é assim, intencionalidade. Cara. Você precisa querer fazer as coisas. E aí você está querendo fazer as coisas que são certas, não porque a minha métrica é entregar não sei quantos leads. Porque para isso eu não preciso de PR. Mas eu preciso fazer a coisa certa pro negócio. Que conecta lá no primeiro passo, na cultura. A cultura da empresa é uma cultura que incentiva isso. Você tem que ter a sua responsabilidade, você tem o seu bias for action, você tem as suas áreas, mas no final você tem um único objetivo, que é o quê? Entregar satisfação para o cliente. E para entregar o cliente lá, qualquer que seja ele, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, você tem mecanismos, você tem reuniões periódicas, você tem projetos que são construídos a 4, 6, 8 mãos, mas eu acho que tudo começa pelo desejo de fazer junto alguma coisa que vai ser o melhor para o cliente lá no final. Muito legal. Renato, como é que integra, então, todas essa mensagem, esse tom de voz aí global? Olha, provavelmente eu não vou falar tão muito de ordem, mas eu acho que isso que ele falou, né? A gente tá, quando a gente está numa empresa global, você tem essas diferentes áreas, né, que precisam trabalhar juntas. Você tem que quebrar silos e você tem que entender que não é você que é da comunicação, você que é do marketing, você que está em outra área, não, é todo mundo da mesma empresa, todo mundo precisa trabalhar junto, precisa ter
precisa a gente ter essa Inglês. circulação da informação, essa circulação da informação por todos os lados, entendeu? E isso, como o Ale falou também, muito bem, começa a partir do que a gente precisa conhecer o cliente. Então, assim, você precisa falar com o time de vendas, com o time de operações, você precisa entender tudo, quais são, o que está acontecendo com o cliente. Você tem que saber a realidade de cada um, e aí volta, né, nas particularidades de cada país, que as dores de um cliente na Argentina pode ser diferente do cliente do Brasil, e por aí vai. Entendendo isso, você entende quais são as dores dos seus times e para entender como é que você vai transformar tudo isso e englobar tudo isso na comunicação. Porque o que você está querendo entregar, na verdade, o negócio, né, que o Ale falou, que no fim do dia é o que paga todo mundo ali, o negócio ele está ali para, né, o que a gente está tentando entregar para o cliente é para ajudar ele, é para ajudar o negócio dele. Então a gente precisa saber de tudo isso, ter toda essa informação para você poder transformar isso, traduzir isso na sua mensagem, na sua comunicação, porque não é simplesmente você querer vender um quichute, né? Você tem que entender o que a pessoa está procurando, o que ela quer pôr no pé. O seu cliente ele é assim, ele é assado, ele tem pé chato, né? Por aí, talvez essa não tenha sido a analogia mais feliz, mas por aí vai. Você vai ter o cliente para entender o que você precisa comunicar para ele. E para você conhecer ele, todo mundo tem que estar integrado. Todo mundo tem que, né? O time de comunicação, eu diria, e de marketing tem que trabalhar junto para que todos tenham o mesmo objetivo, de certa forma, né? Lógico, a gente tem nossos KPIs juntos, mas todo mundo tem o mesmo objetivo, que é crescer o negócio, né? Muito legal, gente. Acho que encerramos, infelizmente, porque super estouramos o tempo, mas queria agradecer a Lê, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Renato, pelo fuso horário aí, que eu sei que você já está quase de noite aí do horário que a gente está gravando aqui, não sei o horário que vocês estão ouvindo ou nos assistindo. E obrigada, Igor. É isso, sigam o Buzz2Biz em todas as redes sociais, BUZZ2BIZ, em todas elas. A gente está postando também cortes e mais conteúdos aqui para vocês entenderem um pouco mais o que a gente está falando por aqui. Tem muito episódio legal por vir ainda, hein, Flávio? Tem muito episódio legal por vir e já tem bastante coisa lá na plataforma. YouTube, Spotify, o seu streaming de podcast favorito. Se você quiser ver, né, a gente vai para o vídeo, se não, no carro, no trânsito, enfim. Buzz2Biz está na área para discutir aí como tornar a comunicação B2B menos B2Boring. Eu adorei isso, a gente vai usar. Bom, né? Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Valeu, gente. valeu pelo convite. Valeu, até a próxima, pessoal.